Fala aí pessoal, tudo bem? Passando aqui para responder umas perguntas que vocês fizeram ali naqueles vídeos da memória de núcleo de corda. E a primeira pergunta foi do Rafael: por que usar sinal de clock? Então, a resposta mais curta é porque não existe energia grátis, tá? E a resposta mais elaborada é que é o seguinte: vocês viram no primeiro vídeo ali que para funcionar eu preciso ficar encostando um fiozinho no outro, certo? Quando eu encosto um fio no outro ali, o fio que está no primário, que é o fio amarelo, ele produz um campo magnético, certo? Enquanto o fio estiver encostado, aquele campo magnético, ele está ao redor do fio amarelo, do fio primário, certo? Vocês viram lá na experiência da bússola que enquanto eu estou segurando ali o contato, a agulha da bússola está desviada. Quando eu solto o contato, a bússola vai para a posição normal, tá? Então, sem problemas quanto a isso. O problema acontece no secundário, certo? Eu vou ter uma tensão produzida no fiozinho roxo ali no secundário, não com a presença de um campo magnético, mas com a variação de um campo magnético, certo? Então eu preciso ter uma variação, um surgimento ou uma dissipação de campo magnético ali para eu ter a tensão produzida no secundário, certo? É por isso que o motor do carro precisa girar o eixo do alternador para gerar energia, para carregar a bateria, porque senão bastava ter um ímã ali dentro, tá? Bastava ter um pedaço de fio com um ímã ali pertinho, que tem um campo magnético, e eu estaria gerando energia nesse fio, certo? É isso que eu chamo de energia grátis, isso não existe, tá? Então a tensão é produzida ali no fio roxo, no secundário, não pela presença do campo magnético, mas pela variação de campo magnético, quando ele aparece ou desaparece. É por isso que eu fico encostando e desencostando ali o fiozinho na memória para conseguir aquele sinal ali no osciloscópio, tá? E no circuito da memória pronta, para eu não ter que ficar encostando e tirando várias vezes o fio ali no primário, eu coloquei isso com um sinal, por isso que eu botei aquele transistor grandão ali no meio da placa, certo? Então eu estou colocando ali um sinal de clock, que é um sinal, um pulso ali que vai acontecer 2.000 vezes por segundo, certo? Isso vai provocar isso vai provocar um campo magnético que vai surgir e vai dissipar 2.000 vezes por segundo ali no primário. E é por isso que a tensão vai ser gerada no secundário e é por isso que vai acender a lâmpada. Na verdade, a lâmpada não está acesa, ela está piscando 2.000 vezes por segundo e dá a impressão que está acesa, tá? As lâmpadas ali dos bits. Tá bem? Espero ter explicado essa parte aí. O Joelson está perguntando aqui, o output é paralelo, né? E a resposta é sim, é paralelo, certo? Quando a gente fala em obter dados de uma memória, quando a gente fala sobre transmissão de dados, uma forma de caracterizar, né, uma forma de tipificar essa transmissão de dados é se ela é paralelo ou sequencial, certo? Paralelo, todos os bits são enviados ao mesmo tempo, né? E é o que acontece nessa memória, tá? Cada bit ali que está num núcleo de ferrite vai para a lâmpada ali ao mesmo tempo. Outra forma é a sequencial, né? Existe paralelo e sequencial. A sequencial é quando vai um bit por vez, certo? Inclusive, aproveitando aqui a pergunta do Joelson, eu queria dizer que tem várias formas de se fazer esse tipo de memória de núcleo de corda, com relação às ligações ali, tá? Nesse caso aqui, eu fiz de forma que o endereço de memória é aquele fio que passa por dentro do núcleo, tá? E o dado é obtido ali um de cada vez, né? Um de cada vez não, vai. O dado é obtido dos núcleos de ferrite, né? Cada um emite o seu ali, que vai para a lâmpada, certo? Por isso que é paralelo. Mas tem como fazer o contrário também, tá? Tem vários tipos de ligação possível, tá? Inclusive, se não me engano, no computador que foi usado mesmo na Apollo, nas naves, né, do programa Apollo, a extração dos bits era sequencial, tá? Inclusive o processador tinha que mandar para a memória não só o endereço de memória, como também qual bit ele quer ler, tá? Então, por exemplo, no endereço número 5, me dá o primeiro bit, agora me dá o segundo, agora dá o terceiro, e aí vai, até ler todos os bits daquele byte, daquele endereço de memória, tá? Então tem muitas formas diferentes de fazer
esse tipo de memória com relação à ligação dos fios, tá bom? O Hernani perguntou por que se chama memória, aonde que está sendo guardado e o que está sendo guardado, né? Como essa pergunta aí está lá no primeiro vídeo, eu acho que ele não viu o segundo vídeo, né? Porque a maioria dessas explicações aí está lá no segundo vídeo, tá? Então, se chama memória porque é um dispositivo de armazenamento de dados, certo? E o que está sendo guardado? No caso do circuito pronto lá do segundo vídeo, está guardada aquela expressão lá que vocês vão ver lá. Não vou dar spoiler aqui, né? Quem já viu já sabe o que é. E aonde que está sendo guardado? Está sendo guardado no entrelaçamento dos fios amarelos que passam ali por dentro ou por fora do núcleo de ferrite, certo? Eu costumo dizer que esse tipo de memória é uma memória em que o software faz parte do hardware, né? Porque o que está armazenado depende da forma como eu cruzo os fios ali, como eu vou passando. Tudo bem que é uma afirmação meio forçada, né? Muita gente vai discordar comigo e tudo bem, sem problema. É meio forçado mesmo falar que o software faz parte do hardware. Mas é quase isso, né? Deu para entender. Tá? O usuário aqui identificado como TV Oriental. Os bytes armazenados só podem ser alterados fisicamente, né? Sim, esse é um tipo de memória somente de leitura, tá? Somente de leitura entre aspas, porque eu posso ir lá fisicamente e alterar, né? O Michael, espero que eu tenha pronunciado corretamente. Você mesmo que projetou a fonte? Sim, tem um vídeo lá. Na verdade, aquela fonte lá faz parte do meu mini laboratório de internet das coisas, né? Eu projetei e construí, tem um link lá. Eu vou deixar o link aqui nesse vídeo também. Uma coisa importante, pessoal, essa ninguém perguntou, mas eu vou falando aqui. Tem que tomar cuidado que tem dois tipos de memória, né, dois principais tipos de memória que usam núcleos de ferrite, tá? Um deles é esse tipo aí que eu mostro no vídeo, que é a memória de núcleo de corda, ok? Ele é feito mais ou menos para ser um tipo de memória ROM, tá? É para guardar o programa lá e se cair energia, o programa tem que estar lá, tem que continuar lá, certo? Não é igual a memória RAM, por exemplo, que se cair energia, perdeu tudo, né? Então tem essa memória de núcleo de corda, que é feito aí para guardar um software constantemente lá, independente da energia, né? Porque o software está gravado no entrelaçamento dos fios. E tem um tipo de memória RAM também, tá? Tem que tomar cuidado com a confusão. Tem um tipo de memória RAM que também é feito com núcleos de ferrite bem pequenininho, tá? E só cuidado que tem essas duas categorias, tá? Vou mostrar a foto aqui no vídeo da memória RAM, que é essa aí que está passando aí, tá? Ela é feita de uma forma bem diferente. Então tem dois tipos de memória aí principal que usam núcleos de ferrite, tá? Então, memória de núcleo de corda é essa que vocês viram, e a memória RAM é a memória de núcleo magnético também conhecida, né? Que é essa aí que vocês estão vendo no vídeo. Essa aí acabou a energia, acabou a memória, tá? É uma memória RAM mesmo, tá? O Eletrotech perguntou onde você comprou os núcleos de ferrite. Vou deixar o link aqui no vídeo e vou aproveitar também e deixar o link do curso que eu fiz. Eu fiz um cursinho para mexer no software Easy EDA. É um cursinho lá do Udemy. Cursinho rápido, 4 horas. Mas é bacana, foi lá que eu aprendi a mexer no Easy EDA. E é isso, tá? Obrigado aí, obrigado para todo mundo que está comentando aí, que está compartilhando. Obrigado pelo carinho aí, pelos elogios. E a galera que está compartilhando em grupos e tudo mais aí. Valeu mesmo, tá? Vocês gostam desse tipo de conteúdo aí que mistura um pouquinho de software, né? Um pouquinho de informática com eletrônica? Deixa um comentário aí que eu faço mais alguma coisa. Tá bom? Valeu, turma.